reação e insatisfação, apesar da mesa diretora da Câmara e do Senado e do governo federal sinalizarem apoio à derrubada do chamado pacote anti-STF, a oposição vai avançar com outro projeto que mira a corte. Desta vez, a senadora Tereza Cristina anunciou que já está preparando um relatório da PEC que define mandatos fixos de 8 anos para os ministros. A parlamentar afirmou já estar estudando situações parecidas em outros países para embasar e dar substância a esse texto, dizendo que o assunto vai mudar muito a estrutura do judiciário e deve ser apresentado em novembro. A ex-ministra da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro ressaltou ainda que a oposição trata o pacote anti-STF com muita seriedade e não quer banalizar as medidas apenas para equilibrar os poderes. Passar essa para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, a gente já discutiu aqui muitas ideias e propostas que alterariam a legislação vigente, limitariam os poderes da Suprema Corte ou dos ministros, enfim. Me lembro, fim das decisões individuais, as decisões monocráticas, também a possibilidade do Congresso Nacional sustar ou reverter decisões do STF e agora a oposição preparando esse texto que prevê mandato de 8 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Como funciona hoje? Eles podem atuar na Suprema Corte até 75 anos e aí acontece a aposentadoria compulsória. Enfim, queria a sua reflexão sobre essa proposta de estipular mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Dávila. Olha, primeiro eu gosto muito da atitude da senadora Tereza Cristina. Ela disse que não tem opinião formada, que ela vai consultar especialistas, que ela vai primeiro escutar, ver estudos, analisar a questão antes de elaborar o projeto. Então, o primeiro ponto, esse já é um ponto extraordinário, é uma atitude de alguém que está aberto a aprender, a escutar, a refletir e ver aí qual que é a melhor saída. Eu, particularmente, não gosto dessa história de mandato de 8 anos. Por quê? Primeira coisa, Candidato, com mandato de 8 anos, quando o ministro sair do Supremo, ele vai fazer uma grande banca de advocacia e defender casos no Supremo e fazer pareceres milionários e ficar rico. Então é uma história assim, para a carreira é fantástico. Mas você tem uma longa carreira depois com advogado. E essas ligações, olha só o que já tem de familiares de membros do Supremo advogando. E com bancas inacreditáveis, recebendo casos incríveis, recebendo grandes pagamentos pelos serviços, etc. Então, se você criar mandato de 8 anos, você vai perpetuar, ao meu ver, esse negócio que é um vício perverso. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que eu acho que poderia fazer no caso do Supremo? Não é ter mandato, mas é aumentar a idade daqueles que entram no Supremo. Porque se você dizer que, olha, para entrar no Supremo agora precisa ter no mínimo 55, 60 anos, tal, aí você vai ficar de 60 a 75, é uma maneira bonita de coroar a carreira de pessoas que tiveram uma ótima carreira no Poder Judiciário, como juízes, como advogado, e ali fica ali o último grande prêmio, o grande finale da sua carreira, ser membro do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vejo que essas medidas me parecem mais sensatas do que determinar mandato de 8 anos. Você imagina nomear alguém que tenha 40 anos com mandato de 8 anos. Com 48 ele sai do Supremo e vai ter uma banca de advocacia espetacular, entendeu? Eu acho que isso vai criar, sim, cada vez mais interesses particulares ditando as questões constitucionais do Brasil. Tá certo. Vou passar agora para o Mota. Eu acho que me lembro que certa vez nós tratamos desse tema, né, Mota? Eu acho que um outro parlamentar em algum momento chegou a levantar essa possibilidade. Enfim, agora uma nova proposta sendo preparada, inclusive, pela senadora Tereza Cristina, mas queria ouvir o seu posicionamento. Me lembro que na época você se colocou em dúvida se era uma boa proposta ou não é isso? Eu tendo a achar que é uma proposta que não resolve o problema. Se eu não me engano, eu comentei que é mais ou menos como aquela piada
onde o sujeito tira o sofá da sala para resolver um problema doméstico dele, né? Não adianta tirar o sofá da sala. Se hoje a gente tem um problema de equilíbrio dos poderes, você colocando um mandato fixo, você só vai conseguir uma coisa: aumentar a rotatividade das pessoas que estão naquele poder. Só isso. Eu não sei qual é o efeito que essa medida pode ter para resolver as questões que a gente está vendo hoje. Se a gente olha para os Estados Unidos, e eu sempre falo isso aqui, o caminho está claro, é a autocontenção. O problema da autocontenção é que é uma medida voluntária. Você tem que querer se conter para poder a autocontenção acontecer. Eu não sei se o Brasil já passou desse ponto, ou se é possível retroceder. Esse é um problema muito difícil. Eu tenho conversado com muita gente a respeito disso, com muitos juristas que têm um profundo conhecimento de direito constitucional. Nenhum deles tem essa chave mágica, tem uma proposta que vá resolver o que está acontecendo no Brasil. O que eu acho que os nossos políticos precisam é de resiliência, determinação. Os políticos brasileiros precisam compreender, né, os representantes eleitos do povo precisam compreender o que está em jogo hoje no Brasil. E o que está em jogo é a viabilidade da existência de um poder legislativo. No rumo que o Brasil está, daqui a pouco o poder legislativo não serve mais para nada, é completamente desnecessário. A gente viu aqui, hoje, no programa de hoje, um exemplo de um assunto importante que gerou um projeto e uma única pessoa no Congresso Nacional resolveu que não, esse assunto não vai para frente porque esse projeto é equivocado e morreu o assunto. Então, o que está sendo sufocado hoje no Brasil, por vias indiretas e às vezes com desculpas muito nobres, é a representação popular, que até onde eu sei, a última vez que eu chequei, era a base dessa coisa chamada democracia, que é tão elogiada. Vai chegar um ponto que a gente vai perguntar: que democracia é essa? Onde eu tenho que escolher os meus representantes de um cardápio escolhido por outros. E quando eu voto e mando esse pessoal para Brasília, eles chegam lá e eles não podem fazer nada, porque as opiniões deles podem ser sempre sobrepostas por outro poder. Então, eu acho que essa grande questão, infelizmente, alguns dos nossos políticos, dos nossos representantes eleitos, que estão de olho na próxima eleição, que estão de olho na vantagem que eles vão tirar daqui a 3 meses ou a 6 meses, sem pensar que o que está em jogo é a sobrevivência do nosso sistema de governo. A proposta que pretende fixar mandato de 8 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal, em análise com os nossos comentaristas. Você, Cristiano Beraldo, quando o Dávila mencionou a sua proposta, ou pelo menos a sua sugestão de elevar a idade mínima para indicar juristas para integrarem o Supremo Tribunal Federal, você fez uma sinalização de concordância, né? E eu me lembro que ao longo dos últimos anos se tornou um hábito, né? Presidentes indicarem juristas com menos de 50 anos para a Suprema Corte, o que naturalmente acaba ampliando a presença daquele jurista na Suprema Corte. Por exemplo, a gente que vai ficar, há juristas, há integrantes do Supremo que vão ficar por lá por 25, 26 anos, né? 40 anos, eu acho, tem caso aí de ministro que vai ficar 40 anos. Agora, Caniato, se forem juristas, a gente até, né, tinha que estar numa situação melhor. O problema é que nem ser jurista é mais uma exigência no patamar que se está escolhendo ministro para o Supremo Tribunal Federal. Há 2 requisitos: reputação ilibada e notável saber jurídico. O notável é o extraordinário, é o conhecimento extraordinário.
E é muito difícil que um profissional jovem, nos seus 40 ou às vezes nem 40 anos, tenha adquirido um notável saber jurídico, conhecimento jurídico. São casos extraordinários. E, convenhamos, não temos ninguém extraordinário no Supremo Tribunal Federal. O que vem sendo requisito para ser escolhido a ingressar na corte tem sido a relação pessoal. E isso é péssimo porque deturpa toda a lógica de composição de uma Corte Suprema. Então, quando eu ouço o Dávila falar sobre idade mínima para se ocupar uma cadeira no Supremo, eu tenho que concordar. A idade mínima, ela tem muito mais condição de colocar na corte alguém com notável saber jurídico do que efetivamente o mandato. Porque, como bem disse o Dávila, o ex-ministro sai ainda no seu momento de glória profissional para faturar bilhões, não é mais milhões, são bilhões. Aliás, há notícias sobre um ex-integrante da equipe econômica que agora está advogando para as empresas de bet em relação à legislação que ele próprio ajudou a passar. Então, nós não podemos ter esse estado de permanente conflito em que as pessoas saem do poder público para enriquecerem loucamente no setor privado. Ocupar uma cadeira na Suprema Corte brasileira tem que ser um privilégio para aqueles que demonstraram ao longo de décadas de uma carreira jurídica que estão à altura deste privilégio. Então, talvez idade mínima de 60 anos de idade, talvez livros escritos sobre direito constitucional, sobre teses jurídicas, talvez pessoas que sequer tenham relação com algum escritório de advocacia, para que não paire a menor dúvida de que causas que estejam sendo julgadas no tribunal não sofrerão qualquer influência de ex-clientes ou amigos de ex-clientes. Que a gente não tenha no Supremo Tribunal Federal a possibilidade de ver uma relação que é completamente indesejada entre as figuras que ali estão e empresas e empresários que são alvo de ações que tramitam no Supremo. É urgente acabar com esses absurdos. Se me perguntarem qual é a fórmula para fazer isso, onde está a minha convicção, eu não tenho uma fórmula completa. Este é um tema para o qual, quando eu penso, precisamos refundar o Brasil, precisamos de uma nova Constituição, como definir a composição do Supremo? Eu não tenho ainda uma ideia completa formada, mas sem dúvida alguma, tudo isso que falamos aqui hoje deverá ser objeto de discussão para que então a gente encontre essa fórmula. Perfeita, certamente não será, mas será bastante mais aprimorada e permitirá que o Brasil tenha uma Suprema Corte sempre com muita qualidade técnica e equilíbrio nos julgamentos.